Meus amigos, hoje a gente trouxe para vocês um comparativo com o maior lançamento do ano da Fiat, que é o Pulse, em relação aos seus concorrentes, Nivus, Tracker e Creta. E tentar mostrar para vocês por que o Pulse fez tanto sucesso e está vendendo tanto. Esse vídeo visa descomplicar a tua mente. Afinal de contas, os outros também são muito bons, a gente só tem que entender o que cada um tem de melhor na mesma faixa de preço. E para esse comparativo nós escolhemos tudo baseado em preço. Então o Fiat Pulse é na versão Impetus, a pouco mais de 118 mil reais, que é a versão topo de linha com todos os opcionais possíveis. O Nivus é a versão Highline, que também é a topo de linha, por 125.990, sem nenhum opcional. O Creta não é a topo de linha, porque a topo de linha ela tem um motor maior, mais forte, é muito mais caro, então é o Tracker LTZ a 122.990, e o Creta também não é a versão topo de linha, é a versão intermediária Limited a 123.690. Por que isso? Por que Creta e Tracker não são a versão topo? Porque eles são um pouco maiores do que os outros dois e têm motorizações mais fortes, então consequentemente valores mais altos. E se tu gostar de algum desses carros aqui, se um deles te interessar e tu quiser ver a avaliação completa, obviamente tu pode procurar no nosso canal, mas é mais provável que tu encontre lá na KBB. Sabe por quê? Porque a KBB é simplesmente convidada para todos os eventos, todos os lançamentos, então eles têm a cobertura completa muito antes da gente, que muitas vezes fica de fora. E se tu não conhece o canal deles, eu recomendo que tu entre lá, te inscreva, afinal de contas os vídeos são relativamente rápidos, mas muito completos. Assim como é todo o material produzido pela KBB. E não é só avaliação, ele tem dicas e muitas outras coisas importantíssimas para vocês. Então vamos começar pelo desempenho, parte de mecânica. Todos eles aqui têm o mesmo conjunto mecânico em relação ao motor. Por exemplo, 1.0, 3 cilindros turbo. Digamos que em números é o mesmo, né? 1.0, 3 cilindros, mas não é o mesmo motor. Não, claro. Coisas bem diferentes. Cada um tem o motor da sua marca, obviamente. E o único que tem um câmbio diferente é o Pulse, que é um câmbio CVT com 7 marchas simuladas, sendo que os outros todos têm um automático convencional de 6 marchas. E vale lembrar que o Pulse também tem a maior potência em relação aos seus concorrentes. E não é só no etanol, porque o motor da Volkswagen ele é muito bom no etanol, tem 128 cavalos, mas quando tu fala em gasolina ele tem 116. O Pulse tem 130 etanol e 125 a gasolina. Pois é muito melhor que os seus concorrentes. O da Tracker é mais fraquinho, até porque ele não tem injeção direta, ele é injeção indireta. E o da Creta, vocês já sabem, né? O mesmo motor que vinha no HB20, tem 120 a etanol. Isso. E 120 a gasolina também. Ah, os dois é igual. É igual. Que legal. Mas vocês sabem que potência não é tudo, né? Como já diria uma propaganda aí de pneus antiga. Mas por que eu digo isso? Porque assim, tem uma medida que não é apresentada para o público que é a potência média na faixa de rotação útil. Já que a gente não sabe disso, como é que eu vou saber se ele tem força em baixas rotações? Um bom indicador disso é o torque. E qual deles tem o melhor número, Gustavo? Volkswagen e Fiat têm o mesmo número, o mesmo valor, só que no Fiat vem um RPM mais baixo. Pois é, e aí faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque significa que no Pulse tu tem mais força disponível antes. E isso é melhor. Agora, quem tem antes ainda é o Creta. O motor do Creta é 1.500 RPM, já está com torque máximo. Só que o valor do torque é menor. É bem mais baixo, né? E esses números de potência e torque aqui se traduzem realmente em 0 a 100 mais rápido. Então o Pulse é o mais veloz deles, né? O 0 a 100 em 9,4 segundos. O Nivus vem em segundo lugar com 10 segundos. E aqui o Creta, mesmo sendo mais potente do que o Tracker, é um pouco mais lento, porque o Creta é mais pesado. O Creta também é o maior de todos eles. Nós já vamos falar sobre isso também. Isso. Agora tem um número importantíssimo. Consumo. Com o litro da gasolina cada vez mais alto, qual deles é o melhor nesse quesito? O Pulse também. Por quê? Porque, de novo, o torque em baixa rotação, que venha desde cedo, possibilita com que o motor trabalhe com uma rotação mais baixa, e isso aliado ao câmbio CVT, que joga a rotação na medida que tu precisa, simplesmente consegue ser o melhor destes quatro. Esse conjunto ficou muito eficiente, né? Tanto em desempenho quanto em consumo. Pois é. Bom, já que tu falou que o Creta é maior, vamos falar um pouco então de dimensões. Pois é. A primeira dimensão que me chama muita atenção é a questão do porta-malas. Bom, se o Pulse estava vindo bem até então, aqui ele tomou um laço violento para os seus concorrentes. Perde feio para todos. O Creta tem o maior deles, o Nivus vem em segundo,
Tracker em terceiro e o coitadinho do Pulse dessa vez ficou devendo. Ficou mesmo. Assim como também no comprimento, né? Ele é o menor deles. Né? Então, aí facilita também para te ter mais porta-malas e inclusive também ter mais entre-eixos, né? Porque os outros todos são maiores, são mais compridos. Pois é, mas aí o entre-eixos dele é 25-32, né? 2.532 milímetros. Ou seja, é pequeno também. É o menor deles, exatamente. É o menor, não. E o maior é o Creta, é o mais espaçoso, com certeza. E por que o entre-eixos é tão importante? Porque na prática, quanto mais para trás as rodas estiverem, maior o entre-eixos e maior o espaço para as pernas dos passageiros do banco traseiro. É claro que a gente sabe que isso não é um fator determinante, mas muitas vezes está ligado. Sim, às vezes a montadora bota o banco mais para frente para botar mais porta-malas. Bom, que é o caso do Nivus, né? Tem vários, exatamente, que é o caso do Nivus. Tem vários posicionamentos, claro, né? Mas é um valor que nos ajuda bastante nessa hora. Assim como a largura. Saber se vai caber duas cadeirinhas como o Felipe gosta, se a gente não vai ficar raspando o ombro. E de novo, na largura, o Creta é o maior e o Pulse é o menor. Eu diria que nenhum dos quatro aqui, na verdade, tu vai conseguir colocar duas cadeirinhas e um adulto no meio. Mas o Creta é o que mais dá para arriscar, que, olha, talvez a pessoa consiga ir, se não for muito grande. Desculpa, eu falei que o Pulse é o menor, não, o Nivus é o menor, porque o Pulse, quando eles mudaram essa plataforma, né, que não é a mesma do Argo, ele ficou um pouquinho mais largo. No Argo, ele é um pouco menor. Mas se eles são SUVs, será que eles têm aptidão fora de estrada? A gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Infelizmente o termo foi deturpado aqui no Brasil. Mas tu já mostrou no vídeo de lançamento do Pulse que sim, ele vai muito bem, né? Ele tem uma altura do solo boa, 196 milímetros, ele tem ângulos de entrada e saída também muito bons. Por exemplo, muito melhor que o Nivus. O Nivus é um carro, né? A altura de 166 milímetros, os ângulos de ataque são bem ruins, é um carro. Definitivamente o Nivus não é o veículo para se pensar em fazer uma trilha ou andar numa estrada de chão mais esburacada e tal. E só deixa eu te fazer uma correção, todos eles são carros, né? Sim, tá bom. Carro eu quis dizer que não é... Tá, entendeu? Não me complica. Né? Já o Tracker também é até mais baixo do que o Nivus. O Tracker com ângulos até piores. E o Creta até que tem uma altura bacana, uns ângulos legaisinhos. O que acontece é que o Tracker e o Nivus definitivamente são crossovers. Exatamente. E uma outra coisa interessante para o Pulse, para passar esses obstáculos, é aquele controle de tração Plus dele, coisa que os outros não têm, né? Não tem quer dizer, até o Nivus ele até tem um bloqueio de diferencial, mas que não é para off-road, sendo que aqui no controle de tração Plus tu usa muito no off-road, eu mostrei até no vídeo. Em rodas todos são iguais, todos de aro 17, de liga leve, com pneus de uso de asfalto, nenhum tem uso misto. Qual é a mais bonita? Não sei, aí fica... Nivus, o Nivus talvez. Nivus, O Nivus talvez. Não, o Nivus tem a roda mais bonita. Na hora de puxar reboque, Nivus e Pulse a mesma coisa, 400 kg. O Creta, 550 kg, consegue mais. Isso, reboque sem freio, né? É isso. E o Tracker, nada. Não pode. O Tracker não foi projetado para puxar reboque. Garantia, a Hyundai sai na frente. A Hyundai dá 5 anos de garantia, enquanto os outros dão só 3. Isso é importante. E a manutenção programada até 60 mil quilômetros, a Volkswagen sai na frente, porque a Volkswagen dá as 3 primeiras revisões gratuitas. Quer dizer, tá embutido no preço do carro, né? R$ 2.400. Mas aí é aquela questão, tá embutido no preço, mas tu paga a mesma coisa nos concorrentes que não tem essas manutenções embutidas, digamos assim, então vale a pena. Embora o Nivus agora, para esse mês de novembro, subiu o preço, né? Ele era 122 mil, passou para 125, né? Na verdade, todos eles estão subindo e o Nivus entrou naquela escalada do Gol. Todo mês sobe um pouquinho. Infelizmente. E até a hora de a gente gravar esse vídeo, a Fiat não tinha divulgado ainda quais eram os preços do Pulse. Mas agora você tem um ponto que eu acho muito importante, é a segurança. Afinal de contas, ninguém quer se acidentar e a gente toma muito cuidado. Mas se um dia isso acontecer, eu gostaria de estar dentro do carro mais seguro possível. Qual deles que é? Eu já não sei, porque nenhum deles foi testado no Latin Cap. Sim, mas tem alguns bons indicadores aqui que podem nos fazer entender melhor. Né? Em relação aos airbags, todos, tirando o Pulse, tem 6 airbags. E o Pulse tem 4. Porém, esses 4 do Pulse, um deles tem função dupla, que é lateral e cabeça. Só que é só a cabeça dos ocupantes da frente, não pega os ocupantes de trás, enquanto que os outros, de cortina, pega todo mundo. Eu diria que ele pode até ajudar, mas o de cortina é mais eficiente. Claro. Bom, todos eles têm controle de tração, controle de estabilidade. Inclusive, o Pulse a gente já falou que tem um controle aquele Plus. Tem ABS também, até porque está na lei, né? Então, tudo certo. Exatamente.
Tem uma coisa que só 2 deles têm, que é freio a disco traseiro, que a gente fala bastante nisso. O Creta e o Nivus. Tracker e Pulse são freio a tambor na traseira. Pois é, eu vou dizer assim, ó, para um uso civilizado normal, tu não precisa... Funciona, tu né? não precisa do freio a disco na traseira. Agora, se tu for andar mais rápido ou se tu quiser muita precisão ou numa situação de muita emergência, sim, o freio a disco faz diferença na traseira, sim. O Nivus e o Pulse têm frenagem de emergência, frenagem automática, que é sensacional para segurança, né? Em compensação, o Pulse tem aviso de mudança de faixa e também correção de mudança de faixa, ele faz os dois. E o Tracker tem o alerta de ponto cego. Já o Creta não tem nenhum desses aí, só na versão topo de linha. E quando a gente chega na parte de conforto, Felipe, o Nivus tem uma coisa que eu acho sensacional. Na verdade é comodidade. Né? Comodidade, pode ser melhor ainda, que é o ACC, o piloto automático adaptativo. Cara, é sensacional isso, dá para usar muito. Infelizmente ele não tem uso para cidade, né? Porque ele abaixo de 25 km por hora ele para de funcionar. Mas para a estrada é sensacional. E nenhum dos outros concorrentes tem isso. Quer dizer, o Creta até tem, só que na versão topo de linha, que passa de 150 mil reais. Sabe o único detalhe, o único porém que eu não gostei muito no ACC do Nivus é que quando tu está andando numa estrada com várias pistas, caso alguém aqui na pista da esquerda resolva te ultrapassar e tirar o pé, o Nivus ele reduz também. Porque tu não pode passar na direita, né? Só que assim, isso atrapalha. Várias vezes fizeram comigo quando eu estava viajando na freeway e isso incomoda. Nenhum outro carro que eu peguei com ACC tinha esta função. Mas todos eles têm piloto automático convencional. Isso é importante. Então, não é adaptativo, mas é convencional. Só o Nivus é adaptativo. Multimídia, Nivus e Pulse tem de 10 polegadas. Na verdade, 10,1 no Pulse, mas praticamente 10. Enquanto que Tracker e Creta tem de 8 polegadas. E todos eles, menos o Nivus, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Beleza, só deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Os números mostram uma coisa muito linda. VW Play 10.1, esse da Fiat agora também, o Uconnect de 10 polegadas. Mas na prática, o que é mais rápido, mais sensível, o que é para mim melhor é o da Tracker. É o da Chevrolet. É ou não é? Mas o MyLink é mais rápido. Não trava como o do Nivus, é super sensível ao toque. A transição entre as telas ali é super rápida. O Uconnect ficou melhor, bem melhor, mas ainda não é o mais rápido do mundo. E o da Hyundai a gente não teve a oportunidade de testar ainda. Ainda não. Mas dos 3 ali que a gente conhece bem, o da Tracker é disparado melhor, mesmo tendo a tela menor. E 2 desses modelos têm Wi-Fi embarcado. Tu pode ter internet diretamente no carro, que é o modelo da Fiat e o modelo da Chevrolet. Né? É bem famoso isso, na verdade, eles falam bastante. Com uma vantagem para a GM também, tá? Porque a GM escolheu a operadora Claro e a Fiat a operadora TIM. E a TIM aqui no Sul é bem fraca. E também tem um outro sistema que eles chamam de serviços conectados, que é aquele sistema de concierge, né? Tu deu algum acidente ou tu quer falar com alguém, tu clica no botãozinho e ele pode acionar o SOS, tu pode pedir informações, que aí tem 3 carros que é o Pulse, o Creta e também o Tracker. O Nivus não tem isso. No ar-condicionado, Felipe, só o Tracker não tem ar-condicionado automático e digital. Do Tracker é manual. A versão LTZ, né? Que a Premier tem, mas só vem na Premier. Né? Só vem na Premier. E em compensação, saída de ar-condicionado na traseira, para os ocupantes de trás, Nivus e Creta tem. Os outros 2 também não tem. Direção, todos têm direção elétrica, beleza, isso já está comum no mercado automotivo hoje. Ainda bem, né? Afinal de contas, ela é mais eficiente, gasta menos combustível e também se torna mais leve. E o retrovisor eletrocrômico, só o Nivus e o Pulse tem, os outros 2 não tem. Claro, na versão topo de linha eles até têm, mas não é a que nós estamos avaliando aqui agora. Na verdade, o Pulse e o Nivus são. O Pulse e o Nivus são, topo de linha. Teto solar, nenhum deles tem aqui. O painel de instrumentos, todos eles têm um painel de instrumento digital, porém, o do Nivus é um painel grandão, todo digital de 10,25 polegadas. O do Pulse é o mesmo da Toro, que é de 7 polegadas, é um pouco menor, mas tem várias funções. Aqui eu até queria fazer uma ressalva, tá? O painel do Nivus, a tela em si, ela é melhor em qualidade de brilho e até definição. Mas em funções, o do Pulse é mais legal. Tem mais coisa. Tem mais coisinhas, mais bobajada, né? Mas pra gente brincar é legal. Pra brincar é legal. Já o Creta e o Tracker, eles
até tem uma telinha pequenininha de 3,5 polegadas com algumas informações, mas não é aquele painelzão todo digital, né? Tudo bem, tem as informações que a gente precisa. O Pulse e o Nivus, exatamente por serem topo de linha, eles têm banco de couro, enquanto que a Tracker é aquele híbrido, que é couro nas laterais e tecido no meio, e o Creta é todo de tecido. Qual é a tua escolha? Eu prefiro o de tecido, mas tudo bem. Eu também, eu prefiro o híbrido, porque definitivamente banco de couro é bonito, mas na prática o tecido é mais interessante. Nessas versões, nenhum deles tem banco com regulagem elétrica, todos eles têm chave presencial, só o Pulse não tem aquele sistema start-stop de desligar o motor quando para a sinaleira, né? Então, aqui pra mim é um ponto pro Pulse, na verdade, porque eu não gosto muito desse sistema. DRL todos eles têm. Farol de LED, daí só o Pulse e o Nivus tem, exatamente, de novo, por eles terem topo de linha, né, enquanto os outros são versões intermediárias. Assistente de farol alto, ou seja, comutação do farol alto, só o Pulse tem, Isso nem é legal, o Nivus tem, só o Pulse. Isso é muito legal. Limpador de para-brisa automático e farol com acendimento automático, todos eles têm. Agora, um ponto aqui que eu considero importante também, sensor de estacionamento dianteiro. Já que nenhum deles tem câmera 360 graus nessa versão, o sensor dianteiro só o Nivus e o Pulse tem. É uma coisa que te ajuda bastante a entrar em vagas mais apertadas. Isso. Claro que todos os outros têm sensor traseiro e câmera de ré, mas nenhuma 360 graus, como o Felipe comentou. Monitoramento de pressão de pneus, só o Tracker não tem nessa versão, tá? Na versão topo até tem. E o carregador wireless, de novo, só o Tracker não tem, só na versão topo de linha que ela tem. Pois é. Beleza, já falamos de todos os pontos técnicos, agora vamos para a parte mais difícil, aquela que chega a ser meio subjetiva. Qual que tu achou mais bonito? Mais bonito eu acho o Nivus. Olha, eu vou te ser bem sincero, olhando o design externo, eu fico muito na dúvida entre o Nivus e o Tracker. Acho os dois muito bonitos, definitivamente. Eu não acho nenhum desses muito feio. O Creta é o mais feio, mas eu não acho tão feio quanto tu acha. Não, mas tu sabe que... Cara, tudo tu te acostuma na vida, quer dizer, nem tudo, né? Mas muitas coisas tu te acostuma. Eu vi algumas rodando pela rua e, assim, ela assusta menos ao vivo. Mas continua sendo a mais feinha dos quatro aqui, tá? Sinceramente, eu acho que a Hyundai podia ter feito uma coisinha mais bonita. Mas é a maior deles também, né? Mas agora assim, ó, design não desabona em nada, tá? Em nada. Por quê? O mais importante no dia a dia é o carro ser confortável, atender a tua necessidade, ser econômico, ter um desempenho condizente e não te quebrar com o mecânico. Então, meus amigos, a gente já deu todas as dicas aqui possíveis para que tu faça a melhor escolha. Agora é contigo. Mas só para vocês pensarem um pouquinho, tá? Pelo mesmo valor, o Creta aqui é o que tem menos equipamentos, tá? E o Pulse e o Nivus são os que têm mais equipamentos. Então, se tu pensar só em equipamentos, talvez Pulse e Nivus sejam os melhores custo-benefício, tá? Agora, Creta é muito maior em espaço e a Tracker fica ali no meio termo. Por isso eu volto a dizer, depende da tua necessidade. Se tu é casado e tem filhos, definitivamente o Pulse e o Nivus não devem ser a melhor opção. Tu sempre vai ganhar numa coisa e perder em outra, não adianta, né? Infelizmente sim. Gostaria de ganhar na Mega Sena sempre e não perder mais nada. Mas pessoal, comenta aqui embaixo qual desses vocês gostaram. É muito importante para nós. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.